Agora sim, dá mais uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Muito bem, então João 6,56, só um versículo que diz assim, olha: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem disse isso? Quem sabe? Jesus. Ele disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, nós estamos diante da Tua poderosa palavra, ó Deus, e nós clamamos que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Senhor. Fala no nosso coração, nos revela esse princípio tão importante que nós vamos falar hoje à noite. Senhor, que a nossa vida seja transformada pela revelação desse princípio, em nome de Jesus, amém, amém. Então, queridos, presta bem atenção. Quando Jesus disse isso, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele, muitos não entenderam. Inclusive isso aqui é João 6,56, 10 versículos depois, é o famoso João 666, né? João 6,66, que fala assim, que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só, então foi ali que Jesus perguntou para os 12, e vocês? Vocês vão me abandonar também? E o Pedro disse aquela famosa frase, ele disse: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, irmãos, quando Jesus disse isso, houve uma grande confusão, uma grande crise no meio da igreja, porque eles não entenderam, mas nós vamos entender hoje à noite o que ele disse, e isso vai mudar a sua vida para sempre. Quem está me entendendo? Os discípulos entenderam, por isso que eles não foram embora, os 12, mas a maioria daqueles que foram embora não estavam entendendo nada. Então olha só, então o que Jesus quer dizer quando ele diz assim, olha, permanece em mim e eu nele? O que ele está dizendo com isso? Olha só, não é? Quem se torna um com Deus? Ele fala assim, olha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha só, e quem é que se torna um com Deus? Ou seja, quando ele diz assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele, significa aliança, significa uma aliança. Nós teremos uma aliança, nós seremos um, eu e você seremos um. Quem está me entendendo? Agora, quem é que se torna um com Deus? É quem bebe o sangue, não é? Agora, o que significa isso então? Beber o sangue de Jesus. Então, irmãos, é a nova aliança no sangue dele. E a palavra aliança no Antigo Testamento, berit, significa imolar, cortar o animal e derramar o sangue. Então a aliança está relacionada com o sangue. Eu vou te contar uma história para ilustrar isso. Um grande missionário chamado David Livingstone, quem já ouviu falar dele? O missionário da África. Ele foi muito conhecido e ele ficou perdido por anos. E o rei da Inglaterra enviou um homem chamado Henry Stanley, um grande explorador, para achar o David Livingstone. E aí, nessa viagem, eles tinham 200 homens ali, a comitiva dele, do Stanley, e eles foram cercados. Isso é uma história real, que está na biografia do David Livingstone. Então olha só, essa grande tribo ali, de índios, né, e de africanos, cercou esses 200 homens do grupo do Stanley, e estava ameaçando eles de morte, e eles se defendendo ali, não sabiam o que fazer, e o cara que era o tradutor, um africano que estava junto ali com o Stanley, falou assim para ele: rapaz, eu vou te dar uma sugestão, propõe uma aliança com esse rei africano. Ele falou: mas o que significa isso? O que é que vai acontecer? Ele falou assim: olha, o sacerdote vai chamar vocês dois, vai cortar teu pulso, vai cortar o dele, vai pingar o sangue de vocês dentro de uma taça de vinho, vai misturar o sangue de vocês e cada um vai beber um pouco. E aí o que acontece? Vocês vão se tornar um. E aí que mais? Ele disse, depois ele vai passar pólvora nos braços de vocês dois e vai queimar essa pólvora. E ele disse: mas vai doer muito. Vai doer muito, mas vai ficar uma cicatriz negra que vai comprovar que vocês fizeram uma aliança eterna. Tá, mas e quais são as implicações disso? Bom, o que é seu se torna dele, e o que é dele se torna seu. Mas pensa bem, eles vão levar tudo que é de vocês mesmo. Então praticamente tudo que você tem já é dele. Então ele falou: meu Deus, não tem outra alternativa. Então eles fizeram a aliança. Só que, escuta bem, essa parte o tradutor dele não falou para ele que a primeira coisa que eles faziam na aliança, antes de cortar os pulsos e beber o sangue, a primeira coisa era a troca de presentes.
Então o rei africano falou assim: eu quero a sua cabra branca. Ele tinha uma cabra branca porque ele tinha uma doença no estômago e ele só tomava leite de cabra. E aí o cara disse: eu quero a sua cabra branca. Ele falou: meu Deus, e agora sem a cabra? Não é? E aí o tradutor disse para ele: mas se você não der, ele vai roubar mesmo, ele vai levar. Aí ele deu. E aí em troca, o rei africano deu para ele a lança dele. Pensa, um pedaço de pau enorme com uma ponta de ferro toda torta, que não tinha valor nenhum aquilo. Quando ele pegou aquele negócio, ele disse: meu Deus, eu fui enganado. Troquei uma cabra que era a minha vida por uma lança velha que eu não sei nem usar. Mas só que o que ele não sabia, quando ele saiu dali com aquela lança, irmãos, os nativos africanos se curvavam diante dele, porque ele e o rei se tornaram um. Então era como se o próprio rei estivesse ali. Então aquela lança representava o rei. Então isso é uma aliança de sangue. Agora preste bem atenção, isso aconteceu várias vezes na Bíblia. Por exemplo, Deus fez uma aliança com o Abraão. Em Gênesis 17:4, olha só o que Deus fala: quanto a mim, será contigo, Abraão, a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Agora presta atenção, lembra que eu falei? O que acontecia na aliança antiga desses povos antigos? O que acontecia? Misturava o sangue, cortava, né, o sangue e eles bebiam. Agora olha só, quando Deus fez uma aliança com Abraão, teve derramamento de sangue, tanto da parte do Abraão como de Deus, sabia? Não é? Da parte do Abraão foi a circuncisão. Lembra da circuncisão? Então eles cortavam o prepúcio, não é? E aí derramava sangue. Então o Abraão derramou sangue, mas e Deus derramou sangue para fazer uma aliança? Sim, o animal era o substituto de Deus. Deus ofereceu um animal ali. O sangue dos dois se misturou e eles se tornaram um. Muito interessante. Agora, tudo que é do Abraão é de Deus. E tudo que é de Deus, que é muito mais, é do Abraão. Então, é por isso que aconteceu isso que a gente às vezes não entende. Por que Deus pediu o Isaac para o Abraão? Porque agora o Isaac era de Deus. Quem está me entendendo aqui? O Isaac, irmãos, era como se fosse a cabra branca do Abraão. Puxa vida, mas eu amo tanto meu filho, é o único filho que eu tenho, não é? Mas era isso que Deus estava pedindo para ele nessa aliança. Mas é interessante, logo quando o Abraão sacrifica o Isaac, alguns versículos depois, Deus fala assim: Abraão, porque você não me negou o seu único filho, eu te multiplicarei extraordinariamente. Quem ganhou? Quem ganhou? O Abraão entrou com um filho, o Isaac, uma cabrinha branca. Deus entrou com uma multidão, né? O Abraão se tornou pai de uma multidão. E no final, o Isaac nem morreu, não é? Porque Deus poupou a vida do Isaac. Quem está me entendendo? Então, irmãos, havia essas alianças. É por isso que o Davi vai dizer assim, olha, para o filisteu, para o Golias, ele vai dizer assim: quem é você? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O que é que ele está dizendo? Rapaz, esse cara não tem aliança com Deus, esse cara não é circuncidado, eu sou, não é? Não importa se eu tenho 16 anos e tenho uma baladeira na mão, eu vou vencer, porque eu tenho aliança e ele não tem. Quem está me entendendo? Então eles tinham essa revelação. Agora, vamos entender então, no Novo Testamento. Então quando Jesus diz assim, celebrando a ceia, Jesus fala assim: olha, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aí os discípulos entenderam. E vocês estão começando a entender o que vocês fizeram com Jesus. Vocês fizeram uma aliança de sangue com Jesus. Quem está me entendendo? Isso é poderoso demais, irmãos. Eles sabiam que eles tinham entrado na aliança mais poderosa do universo. Por que isso? Porque está escrito em Hebreus 8,6: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, se a aliança com Abraão foi poderosa, essa aliança é superior e as promessas dela são superiores. E foi o que você fez uma aliança com Deus no sangue do seu filho. Quem está me entendendo? Mas peraí, pastor, mas eu não derramei sangue. Derramou. O apóstolo Paulo diz que o novo nascimento é a circuncisão do Novo Testamento. Aleluia. Então nós derramamos sangue, sim, e Deus derramou sangue através do seu filho. Nosso sangue se misturou, agora nós somos um com ele. Diga glória a Deus. Nós somos um com ele. Nós entregamos nossa cabra branca para ele. Ele nos entregou toda a sua autoridade, a sua lança, aleluia. Irmãos, ele nos entregou muitas coisas. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Vocês estão prontos? Então eu quero te mostrar 3 coisas, não é, que sobre esse poder de uma aliança de sangue é o nosso tema. Diga comigo: o poder de uma aliança de sangue. Então 3 coisas que se você já fez essa aliança com Jesus, se você já entregou sua vida a Jesus Cristo, o que você recebeu? E se você não fez ainda, você vai ter uma oportunidade hoje à noite. Então a primeira coisa, diga comigo: o poder de ser um com Deus. Mas grita com fé:
o poder de ser um com Deus. Meu Deus, isso é muito poderoso, muito poderoso, isso é muito maravilhoso. Irmãos, quando nós fizemos uma aliança com Deus no sangue de Jesus, nos tornamos um com Deus. Olha a oração de Jesus, a última oração de Jesus antes dele ir embora como homem. João 17, 21. Eu oro a fim de que todos sejam um. Ele já tinha preocupação com isso, ele queria isso, a oração dele. Ele vai terminar a vida dele aqui na terra orando para que nós sejamos um. Como? Ele diz assim, olha: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, assim também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o que é que Jesus queria? Que nós e ele fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. Era esse o desejo dele. Agora você sabe como que isso acontece. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Através de uma pessoa prestando atenção. Glória a Deus, não é? Então, glória a Deus, é isso. Se eu tenho uma aliança com Deus, meu irmão, eu sou um com Deus. Então essa é a primeira coisa que nós recebemos quando nós temos uma aliança com Deus. Então quando aqueles dois homens beberam o sangue deles misturado no vinho, não é? Eles se tornaram um. Agora quando Stanley chegava no lugar, era como se o rei tivesse chegado. Então eles se tornaram um. Abraão e Deus agora, que fizeram aliança, a circuncisão do Abraão, o animal que Deus ofereceu, agora eles se tornaram um. Tudo que é de Deus é do Abraão, tudo que é do Abraão é de Deus. Por isso que ele pediu o Isaac, porque o Isaac é meu. Ok? Agora, irmãos, não tem mais segredo entre Deus e o Abraão. Quando Deus decidiu que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, ele foi consultar o Abraão. Ele disse: olha, eu vou destruir, mas nós temos uma aliança, nós somos sócios, eu tinha que falar primeiro para você. Irmãos, quando nós temos uma aliança com Deus, não tem mais segredo entre nós e Deus. A revelação de Deus flui na nossa vida. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Então isso é muito, muito forte. Então deixa eu te falar aqui o que aconteceu, né? Então a primeira coisa, qual que é a primeira coisa que aconteceu por causa da aliança com Deus, no sangue de Jesus? O que aconteceu? Nos tornamos um com Ele. Então o que aconteceu foi o seguinte: primeira coisa, então, o novo nascimento. Então, o novo nascimento aconteceu dentro de nós, não é? Então, Jesus disse que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então, deixa eu te falar uma coisa: por que quando você se aproxima do pecado, agora o seu coração dispara? Porque quando você vai assistir alguma coisa que você sabe que você não pode, que é pecado, você fica mal? E por que quando você satisfaz aquele desejo, você sai dali e você se sente péssimo? Por que quando você conta uma meia-verdade, você fica mal? Porque tem uma nova natureza dentro de você. Quem está me entendendo? Porque você e Deus se tornaram um por causa da aliança. Tem uma nova natureza aí dentro. Não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Está escrito, aleluia. O Espírito Santo está dentro de você. Vocês estão misturados. Por isso que eu digo que a pessoa, depois que ela se converteu, depois que ela fez a aliança, por mais que ela não entenda bem, agora ela vai entender um pouquinho mais, mas ela não presta mais para o mundo, não é? Eu lembro que quando eu converti, vocês sabem, eu era um viciado em cocaína, não é? E outras drogas pesadas e tudo mais. E quando eu me converti, não foi assim uma coisa, não é? Aqueles desejos estavam dentro de mim ainda. E eu lembro quando eu saía com o pessoal, não é? Eles estavam naquela vidona, eu já tinha feito a minha decisão com Jesus. Eu já tinha feito uma aliança, eu nem sabia o que tinha acontecido. A primeira coisa que aconteceu, eu me tornei um com Deus. Quem está me entendendo? O Espírito Santo veio morar em mim. Teve um novo nascimento, tinha uma nova vida agora aqui. Então quando eu via eles fazendo aquilo ali, eu sabia que eu queria fazer também, mas eu ficava muito mal. E quando eu fazia, irmãos, eu voltava péssimo. E eu não queria sentir isso. Eu queria me sentir livre para pecar, mas não tinha mais jeito, eu não prestava mais para o mundo. Quem está me entendendo? E eu vou dizer uma coisa para você: você não presta mais para o mundo, porque você nasceu de novo. Outra coisa que aconteceu, porque você se tornou um com Deus, você foi justificado, ou seja, você foi considerado justo no tribunal do céu. Sabia disso? Eu vou ler para você. Romanos 5:9 diz assim, olha: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Irmão, você é justificado, ou seja, você é considerado justo pelo sangue de Jesus, não pelas suas obras. Então presta bem atenção, a Bíblia diz que Jesus se fez pecado no seu lugar, vocês se tornaram um. Então ele se fez pecado no seu lugar, para que você fosse feito a justiça de Deus.
Por que você é justificado? Por que você agora tem livre acesso à sala do trono? A Bíblia diz que nós temos livre acesso à sala do trono pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Por que isso? Não é? Nós não precisamos de um sacerdote para entrar na presença de Deus, de um pastor para entrar na presença de Deus. Nós temos livre acesso a Deus pelo sangue do seu Filho. Por que Deus nos recebe? Porque, irmão, não tem nada a ver com a nossa obra, tem a ver com a obra de Jesus. Quem está me entendendo? Com a obra dele. Ele foi tentado em todas as coisas e não cometeu pecado. Aí ele derramou o sangue dele no nosso lugar. Então o nosso pecado foi para a conta dele e ele pagou esses pecados. E a justiça dele veio para a nossa conta. Então nós não somos justos porque nós praticamos justiça. Nós somos justos diante de Deus por causa da justiça do seu Filho. Diga glória a Deus. Então a primeira coisa que aconteceu foi isso. Nós fomos feitos um com Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Amém, queridos? O Espírito Santo está em você. Por isso que você é aceito na presença de Deus. Amém, queridos? E a segunda coisa que aconteceu aqui, nós temos o poder de usar o seu nome. Qual que foi a primeira coisa que aconteceu? Grita aí, me ajuda aí. Nós fomos feitos um com Deus. Amém? Novo nascimento, não é? E também justificação. Nós fomos considerados justos porque Jesus está em nós, misturado com a gente. E por isso que nós chegamos na presença de Deus agora, não é, com a justiça do Filho dele. Então, eu vejo assim que a igreja, às vezes não quer orar. O irmão não quer orar. Não vou nem pedir isso. Eu não vou nem pedir isso para Deus porque eu não mereço. Ou então ele ora assim: oh Senhor, eu sei que eu não mereço, mas tenha misericórdia de mim, Senhor. Irmão, porque ele está pensando que depende dele, que depende da obra dele, não é? Ele não entende que ele tem uma aliança com Deus no sangue do Filho dele. Ele não entende que ele é um com Deus. Ele não entende que agora eles estão juntos, que quando ele chega na presença do Pai, o Pai recebe o Filho dele. Por isso que a Bíblia diz para a gente entrar na presença dele com ousadia. Já pensou? Como assim que eu vou entrar na presença de Deus com ousadia? É porque você fez uma aliança com o Filho dele, você é um com o Filho dele. Por isso que você pode entrar com confiança, com ousadia na presença de Deus. Meu Deus, isso é tremendo demais. Amém, queridos? Então a segunda coisa é isso, o poder de usar o nome dele. Então quero ler com você aqui, 2ª carta aos Coríntios 5:20, diz assim, olha: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. A segunda coisa que aconteceu por causa dessa aliança, você se tornou um representante de Cristo aqui na terra, um embaixador em nome de Cristo. Então quando o Stanley, lembra do Stanley que fez aliança com o cara lá, com o rei africano? Quando o Stanley chegava com aquela lança, era como se o próprio rei estivesse lá, e as pessoas se curvavam e recebiam o Stanley como se ele fosse o próprio rei, porque veja bem, a lança era uma espécie de procuração. Quem está comigo? Não é? Então, a procuração é um documento que é uma representação. Quando eu saí de Palmas, eu deixei uma procuração de plenos poderes para o pastor lá, resolver um assunto para mim a respeito de um lote, de um terreno, não é? Então, quando ele for lá no cartório, ele vai me representar. Ele vai chegar com aquele papel, com aquela lança que me representa, e ele vai dizer: olha, eu quero passar esse documento aqui para o nome do fulano de tal. Então o cara vai dizer assim, o cara não vai dizer assim: mas cadê o Jackson, que é o dono do terreno? Cadê o Jackson? Onde ele está? Está aqui. Não é? Eu sou o representante dele. E o cara não vai questionar, porque ele tem uma procuração. Vocês estão entendendo que quando nós fizemos uma aliança com Deus no sangue de Jesus, nós recebemos a procuração para usar o nome de Jesus. Vocês estão me entendendo ou não? Então o Willy, ele pode assinar lá, Willy Sandro, não é? E esqueci o sobrenome dele. Mas ele pode assinar o nome dele lá. Aí lá embaixo está escrito: procurador do Senhor Jackson Mendes da Conceição. É como se eu tivesse assinado. Ele está lá em nome de Jackson. Quem está me entendendo? E a pessoa vai ceder para ele os direitos que o Jackson tem. Isso é uma procuração. Irmãos, quando nós chegamos em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse chegado. Vocês estão me entendendo? Agora presta atenção. Olha como que uma procuração é importante. Então, aquele rei africano deu uma lança, que era a procuração dele. Então agora tudo que era dele passou para o Stanley. Então o Stanley tinha direito de usar o nome dele. Agora vocês imaginam uma procuração, por exemplo, do Bill Gates. Já pensou? O Bill Gates dá uma procuração de plenos poderes para o Miracildo. Diga glória a Deus.
Não é? Então, tudo o que é do Bill Gates. Agora, quando o Miracildo chega lá, lá no banco para sacar o dinheiro, não é? Ele vai dizer assim mesmo: eu estou aqui em nome de Bill Gates. Se ele tem a lança, se ele tem a procuração, fim de papo. Irmãos, isso é muito importante, muito importante. Eu quero que vocês entendam isso, porque olha só, quando nós oramos em nome de Jesus, por que o milagre tem que acontecer? Porque é como se o próprio Jesus estivesse orando. Vocês estão me entendendo ou não? Então não tem nada a ver com merecimento. Então isso nos liberta, porque o crente vai lá: oh Senhor, eu pisei na bola ontem e anteontem também, eu estou me esforçando muito, eu sei que eu não mereço esse milagre, mas quem sabe, né, o Senhor é tão legal. E irmãos, aí Deus olha e fala assim: eu não estou entendendo esse crente, rapaz. Eu dei a lança do meu filho para esse crente. O Jesus disse: toda autoridade no céu e na terra me foram dadas a mim. E aí Lucas 10:19 ele diz: toda autoridade eu dou a vocês, para vocês pisarem em serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. E aí a gente chega diante de Deus assim, todo tímido, com medo, apavorado, porque a gente não tem noção do poder da aliança de sangue que nós fizemos com Jesus. Amém, queridos? Meu Deus, quando você ora, é como se o próprio Jesus estivesse orando. Quer ver um exemplo disso? Olha o que diz João 11:41, diz assim: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Que momento é esse? Quando Jesus está ali na frente do sepulcro do Lázaro. Pensa, uma ressurreição. Não só uma ressurreição comum, o cara estava morto há 4 dias. Aí Jesus chega ali na frente do sepulcro, presta atenção, Jesus está na frente do sepulcro e ele começa a agradecer. Pai, eu te agradeço. Agradecer pelo quê? O cara está morto. Foi antes de abrir o sepulcro. E olha só: Pai, graças te dou. Agradecer de quê? Ele não tem um milagre ainda, mas ele está agradecendo. E aí olha só o que ele fala: graças te dou, eu já estou te agradecendo, porque eu sei que o Senhor me ouviu. Eu sei que o Senhor me ouviu. Aliás, o 42, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Quem está me entendendo? Aí você diz assim: pastor, mas era Jesus. É isso, esse é o nosso erro. É aqui que a gente pisa na bola. Irmãos, se nós oramos em nome de Jesus, é como se Ele estivesse orando. E quando Ele diz: o Pai sempre me ouve, quando você ora em nome de Jesus, o Pai sempre vai te ouvir. Aleluia. Amém? Então, é a segunda coisa que nós recebemos por causa da aliança: o poder de usar o seu nome. Entende? O poder, por exemplo, de usar o nome para expulsar demônios. Estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Eu lembro de uma irmãzinha, eu estava viajando de férias, e essa irmãzinha me ligou. Irmãos, ela era recém-convertida, e era aquela pessoa tão doce, né? Aquela pessoa doce, né? Aí ela ligou: pastor, até a vozinha dela era assim, tão apavorada. Ela disse: pastor, nós estamos aqui na casa da irmã fulana, e ela está endemoniada. Olha aqui, pastor. Aí ela, no tempo do telefone convencional, né? Aí ela colocou o telefone lá, a mulher rosnando lá, irmão, parece uma coisa mais horrorosa, parece um lobo. A mulher: pastor, ela está aqui, ela está rosnando, e ela, pastor, ela já quebrou a casa toda. Pastor, o que a gente faz? A irmãzinha recém-convertida, irmãos, sério, ela tinha uns meses de conversão. Aí ela falou, eu falei assim para ela: olha, fala assim para ela, fala assim, aponta o dedo para ela, fala assim: em nome de Jesus, eu te ordeno, sai dela agora. Porque, irmão, não tem nada a ver com tempo de crente, não tem nada a ver com experiência, tem a ver com a autoridade do nome. Então, se um menino de 18 anos, que já é maior de idade, for lá no cartório, no lugar do Willi, que é um homem de 40 anos, que já é um pastor de uma grande igreja, não importa, porque ele tem a mesma procuração. Ele vai dizer: eu estou aqui em nome de Jackson, e o cara vai atendê-lo do mesmo jeito que ele vai atender o pastor Willi. Então não importa o tempo de que a pessoa tem de crente. Eu falei, aí o pessoal que me conta como que foi o desfecho da história, porque eu falei assim para ela. Ela perguntou: mas pastor, e se ele não quiser sair? Se ele não quiser sair, você coloca o telefone no ouvido dela, que eu vou expulsar ele pelo telefone. Mas ele vai sair, porque é o nome de Jesus que expulsa.
Aí ela foi lá, né? Aí depois a história que o pessoal me contou foi assim: diz que ela foi lá com ela, com o demônio todo se estribuchando lá, e rosnando lá. Aí ela passou a mão na cabeça do demônio e disse assim: maninho, em nome de Jesus, vai embora, maninho. Rapaz, diz que a mulher se estribuchou toda, começou a gritar e saiu. Porque não tem nada a ver com o pastor ou com a irmãzinha, tem a ver com a autoridade do nome. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, o nome nos dá autoridade para curar os enfermos. Quando o Pedro encontrou o paralítico na porta do templo, o que ele diz para o paralítico? O paralítico pede uma esmola. Ele diz assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O que ele tinha? A autoridade do nome, e ele sabia disso. Sabe, irmãos, é isso que nós temos que usar. Não é a nossa capacidade. Eu vejo os crentes tudo, o irmão está com leva na igreja para o pastor orar, leva não sei o quê. Você é essa autoridade. Esses sinais acompanharão aquele que crê. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome tomarão coisas mortíferas e não falar mal algum, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados em nome dele. Aleluia. Amém. Então qual que é a primeira coisa que aconteceu quando nós fizemos essa aliança com Deus no sangue de Jesus? Fala para mim, qual foi a primeira coisa? Um com Deus. Ei, onde você chegou, o Espírito Santo, que é Deus, chegou. Pensa nisso. O diabo sabe disso, pena que a igreja não sabe. O diabo sabe assim, eu imagino assim, o diabo, quando chega um crente, às vezes até que nem sabe essas coisas ainda, o crente chega, mas o diabo sabe que ele tem o Espírito Santo. Ele sabe que quando aquele crente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo foi morar dentro dele, ele virou um com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no nome de Jesus. Agora olha só, eu penso que quando esse crente chega, o diabo diz: pessoal, cuidado aí, esse crente aí tem Deus, esse crente aí está misturado com Deus, cuidado, tudo que nós fizermos contra ele, estamos fazendo contra Deus, cuidado aí, fica. Só que o crente não sabe. Aí eu imagino o diabo falando assim na reunião lá com os demônios: vamos só ficar ligado para saber se ele sabe, para saber se ele crê nisso, porque se ele não crê já era, ele não vai desfrutar disso, né? E eu vejo, irmãos, que muito crente não sabe disso. Aqueles que sabem intelectualmente não creem o suficiente para tomar posse disso. Rapaz, eu sou um com Deus, meu irmão. O Espírito Santo está comigo aqui, eu estou com Ele. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue estará sempre comigo e eu estarei sempre com Ele. Aleluia. Eu tenho uma aliança com Ele. Eu não vou ter medo desse incircunciso filisteu. Eu sou circuncidado pelo novo nascimento. Eu estou chegando, Deus está chegando junto comigo. Aleluia, vai dar certo esse negócio em nome de Jesus. Entende? Então não é uma bênção, uma água benta, um óleo na sua cabeça que vai fazer a diferença, irmãos. Deus vive em você. Deus vive em você. Diga glória a Deus. Deixa eu terminar. A última coisa aqui então, além de o poder de usar o seu nome, o poder de se transformar, de ser um com Ele, agora a última coisa, o poder de proteção. Diga poder de proteção. Grita aí, o poder de se tornar um com Ele. Diga aí, o poder de usar o seu nome. Agora diga, o poder de proteção. Olha o que diz Êxodo 12, 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então olha só, irmãos, o anjo passou pelas casas, não importava se a casa era bonita ou feia, se era pobre ou rica, não importava, essa casa é bonita, não importava, não é? O que livrou aquelas pessoas da morte? Porque aquelas pessoas que estavam dentro da casa eram mais santas do que outras? Não. O que fez a diferença? Por que o anjo da morte não entrou naquelas casas? Vocês sabem por quê? Por causa do sangue. Por causa do sangue. Então, irmãos, escuta bem. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ou seja, aqueles que têm essa aliança com Ele, não vivem na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quem está me entendendo? Não quer dizer que a gente não peca. Quer dizer o seguinte, não vive na prática do pecado. Não é? Um dia a gente fez uns pães lá em casa, eu e a Mila. Mas nós não somos padeiros. Eu peco, mas eu não sou um pecador.
E quando eu peco, o Espírito Santo me convence do meu pecado. Quem está me entendendo? Da justiça e do juízo, eu me arrependo e conserto aquilo com Deus. Eu não perco a minha salvação porque eu pequei, irmãos. Quem está me entendendo? Não perco isso. Eu não deixo de ser filho porque eu errei com meu pai. Quantos de vocês aqui são pais e se o seu filho errar com você, você vai deserdar ele porque ele errou com você, não é? Então nós não deixamos de ser filhos porque nós pecamos. Agora, é muito interessante isso, a gente saber isso, que a gente é protegido, irmãos, por causa desse sangue da aliança. Nós não precisamos de nenhum amuleto. Entende o que eu estou falando? Eu nem vou relacionar amuleto, mas às vezes eu vejo uns crentes acreditando em amuletos, né? E acreditando que aquele objeto ali, ou aquela prática vai proteger ele. Irmão, o que te protege é a aliança de sangue que você tem com Jesus. Mas por que às vezes o diabo chega e bagunça? Porque aquele crente, ou ele não sabe, porque ele não lê a Bíblia, ou ele sabe e ele não acredita que ele é marcado. A Bíblia diz que nós somos a casa, o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Então, a nossa casa é marcada. Quem está me entendendo? Tem um sangue aqui, ó. Tem um sangue, assim como as casas ali dos israelitas eram marcadas e o destruidor não podia entrar. Irmão, tem um sangue marcando a nossa vida e o destruidor não pode entrar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então deixa eu te falar uma coisa. Lembra quando termina aquela aliança lá do Stanley com o rei africano? Então eles queimavam a pólvora com fogo, e aquela dor insuportável, mas depois ficava aquela cicatriz. Acabou. A minha marca é igualzinha à do chefe. No mesmo lugar, nós temos uma marca. Então a Bíblia fala que nós temos uma marca, a marca do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo te vê, irmão. O diabo sabe que você é marcado. Você é marcado, você fez uma aliança com Deus no sangue de Jesus. Agora, o que precisa a gente fazer? A gente tomar posse disso. Aleluia. Rapaz, eu sou um com Deus. Eu tenho o direito de usar o nome dEle. Eu sou protegido por Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé.